que eu propus seria essa oposição, não é? Entre mitos e matemas. De um lado, as histórias, os pequenos romances, pequenas historinhas que a gente conta que nos ajudam nessa vida, como eu tentei mostrar. De outro lado, essas histórias também atrapalham. Então, é nesse ponto que o Lacan chega, mais ou menos 50 anos depois de Freud, considerando que houve um equívoco quando se leu, por exemplo, a mitologia freudiana sobre o Édipo, em que se tomou aquilo que era uma história que nunca aconteceu, justamente é porque ela é uma história que nunca aconteceu que ela serve, porque ela conta de alguma coisa que eu não tenho como dizer se aconteceu ou não, eu não tenho como dizer exatamente, objetivamente como aconteceu. Aquilo que nunca aconteceu não deve ser tomado como uma coisa que aconteceu. Então, assim, ninguém foi Branca de Neve nessa vida, ninguém foi Édipo, ninguém precisou matar o pai, não necessariamente. Alguma coisa parecida com isso aconteceu para que ele pudesse ser adulto. Então, dito rapidamente, não dá para um homem ser pai sem morrer um pouco o pai dele. Se o pai dele for o grande pai, como é que ele pode assumir esse lugar? Isso é o que o mito está falando. E não que alguém precisou tratar mal o pai. Por aí vai. Não precisou comer nenhuma maçã para ser Branca de Neve. Então, o perigo das histórias é que elas às vezes nos fazem pensar que elas são tão convincentes que a gente acha que elas realmente ocorreram. E isso gera uma dificuldade de absorver o essencial da clínica, que é a gente precisa saber mais ou menos como funciona e não saber se aconteceu ou não. Então, o perigo dos mitos é que eles às vezes passam por histórias verídicas. Isso gera uma série de dificuldades no ensino da psicanálise, mas também no exercício da clínica. Um analista que acha que deve ter acontecido um problema com a mãe e quer encontrar, quase vira um ato de forçamento em que o paciente tem que confessar que um dia brigou com a mãe. Não precisa ter brigado com a mãe nunca. Mas então, como pensar isso? É muito difícil quando a gente está lidando com as histórias. Porque nas histórias tem mãe, tem pai. São histórias, inclusive, quando os pacientes trazem, são histórias da vida. Muitas vezes histórias realmente acontecidas. A ideia do Lacan é opor parcialmente, ou contrapor, ao mito a estrutura, ou a história. Oporemos a estrutura da história. Então, é um pouco o que eu tentei delinear no que eu venho falando aqui. A estrutura da história conta mais do que a história em si. Então, se realmente meu pai naquele dia gritou comigo ou não, é relativo. Você tem convicção que ele gritou? Ok. Mas o mais importante é que naquele dia em que o pai se mostrou maior, eu me calei e saí. Isso é uma estrutura. Poderia ser que o pai gritasse e eu resolvi gritar mais alto. E depois apanhei. Olha que estrutura diferente. No primeiro caso é ele falou alto e eu abaixei a cabeça. O outro é ele falou alto e eu não abaixei a cabeça. Depois ele falou mais alto ainda e eu abaixei a cabeça. São estruturas um pouco diferentes de encaminhamento da maneira de constituição de si com relação à autoridade, por exemplo. Então, a gente vai se constituir nesses embates. E nas versões que contamos desses embates, nos romances que fazemos do que foram meus embates, nós nos reconhecemos e seguimos pela vida. Então, a estrutura desses romances varia pouco. O conteúdo desses romances pode variar demais. Eu posso ter brigado com meu pai, com meu tio, com meu pai, com meu chefe ou com a minha mãe. Mas numa instância de autoridade externa, eu me submeti ou não e de que maneira. Então a gente vê que a proposta do Lacan com a estrutura, que bebe muito da época, que era do estruturalismo, que bebe muito da antropologia de Lévi-Strauss, que bebe de uma obra como de Bettelheim, que é a estrutura dos contos de fada, é propor que vamos valorizar não apenas a história em si, mas a estrutura que essa história transmite, mais do que o que eu aprendi ou descobri com essa história. Então, é como se os papéis primassem sobre as pessoas. Ele faz uma grande distinção famosa entre pai e nome do pai, ou entre pai e a função do pai. A função do pai é exercer essa autoridade, por exemplo, que seja reconhecida. Um pai pode fazer esse papel, como costuma ser muitas vezes na nossa sociedade. Ainda, ele está deixando de ser, né? Cada vez menos, mas na nossa sociedade um pai faz esse papel, mas não obrigatoriamente precisa ser aquele que foi dito pai. Pode ser um tio, como em outras sociedades, quem faz a função paterna, quem exerce a função paterna é o tio materno. E na nossa cultura um pouco mais o tio materno leva para jogar bola, mas é o pai que paga o ingresso. Essa função é mais exercida pelo progenitor do sexo masculino, mas não precisa necessariamente ser. Bom, não sei se passa rápido a ideia, mas
Se isso é verdade, então a gente ganha em amplitude bastante. E uma das críticas à psicanálise cai por terra, que é, Freud fala apenas da moral vitoriana, da família burguesa típica. Não, se o que ele falou era uma historinha para passar uma estrutura, se a gente pode prescindir em parte das histórias para absorver a estrutura, essa estrutura a gente vai encontrar em muitas sociedades, em muitos tempos, muitos espaços. Então, por exemplo, quando hoje não encontramos mais pais, alguém talvez esteja fazendo a função paterna. Então a estruturação da subjetividade ela é parecida ou próxima, mesmo que não haja nenhum pai no horizonte. O que seria óbvio, né? Freud não podia ter dito outra coisa, porque senão qualquer órfão já não podia mais então ser uma pessoa normal. Então, a ideia do Lacan é buscar abstrair da história a estrutura. Essa abstração pode ir longe. Ele resolve ir longe nessa abstração. Em vez de falar de pessoas e de ações, ele fala de lugares, funções e deslocamentos. E às vezes ele vai dar para os lugares, funções e deslocamentos coisas bem abstratas, porque aí a gente pode colocar nessas casinhas 1000 personagens. Se eu disser que no lugar do pai tem que ser homem, você já viu quanto reduz. Se eu disser que tem que ser qualquer um que fale alto, eu abro o escopo. Fale alto é modo de dizer, né? Mas o Lacan vai caminhando no sentido de uma abstração. E aí ele inventa aquilo que ele chamou de matema, que é basicamente um mito reduzido à sua estrutura. E ele pensa que ensinar a psicanálise deve também andar junto com isso os matemas. A gente não tem que apenas pegar as histórias, os casos, por exemplo. A gente tem que entender a lógica dos casos. A gente tem também que pegar um pouco a lógica da teoria e não apenas o conteúdo. Um pouco como eu estou tentando mostrar aqui. Por isso, matemas e mitos. Os matemas são mitos numa forma abstrata. Alguém poderia dizer, mas por que não ficar só com os mitos? As histórias são mais agradáveis. Essa coisa abstrata, matemática, ela é vazia de sentido, ela é cansativa, é difícil de entender, não tem nem paciência. Justamente porque as histórias são tão fascinantes que a gente passa a achar que elas aconteceram. E que o importante é intervir nos acontecimentos. As histórias são apenas para dar as diretrizes. E com um pouco de abstração, às vezes você fica com as diretrizes. Vou dar um exemplo também que na clínica, às vezes, as coisas são muito radicais. E a gente, parece pouco, mas é muito, você ficar um pouco nas diretrizes. Se a gente assume essa ideia, vamos imaginar então que seria possível que alguém se localize subjetivamente no seu corpo, na sua vida, no seu prazer, como obeso. Nessa montagem de si mesmo, a partir dos mitos que me localizam, um tanto de mim que eu não sei o que é, e que eu não tenho como dizer, porque tem algo em nós que a gente não vai saber dizer objetivamente, esse tanto é localizado como aquilo que é visto pelos outros como gordo. Está acima do peso. Então, eu estar nesse lugar vai valer mais para esse indivíduo do que o que a balança diz. Vai valer mais do que as comprovações objetivas do seu peso ou não. E vai valer mais do que tudo que os outros dizem. E no final você está magra. Então a gente pode assistir a uma anorética decidida. Temos que tentar entender por que e como, mas decidida, fixa e rigidamente desse lugar da obesa, caminhar até a morte, sem que nada possa tirá-la desse lugar. Para dar uma ideia de como o lugar nos mitos que nos constituem, às vezes vale mais do que tudo que os outros dizem. E é por isso que a clínica da psicanálise precisa de um pouco de matema, um pouco de orientações abstratas. Porque senão, nós somos os primeiros a serem tentados a dizer para ela, mas para com isso, que você está magra, todos vão fazer isso. Agora, se eu realmente tiver uma noção de que a mitologia pessoal, o romance pessoal, ele tem um peso de real forte, e eu puder navegar nele, eu vou conseguir mais ou menos trabalhar com essa pessoa. Eu vou propor com ela outra coisa que não um bisturi ou uma injeção intravenosa de alimentação parenteral. Eu vou propor outra coisa para ela que não apenas que ela ganhe peso. Porque não necessariamente isso vai adiantar. A gente sabe que os estudos de hoje ficam satisfeitos quando o sujeito ganhou tantos quilos de peso e consideram um sucesso. Com follow-up, às vezes, de 6 meses, por exemplo. Pois bem, se ela se engorda e não se reconhece mais como gorda, não suporta mais a vida como gorda, ou como gorda para os outros, mas ela se considera deformada, por exemplo, ela pode se suicidar 6 meses depois. Isso não vai aparecer nos nossos estudos sobre os sucessos terapêuticos da ingestão forçada de alimentação ou de convencimento maciço, e a gente aqui está perdendo alguma coisa que deveria ser levada em conta, que é
o lugar onde ela está, como ela se vê, para quem ela endereça suas emoções, seus sentimentos, e como ela lida com isso nela que ela não consegue dizer. É esse ponto que talvez a clínica possa aparecer como uma maneira de juntar as duas coisas, romance e matemática, ou matema.